Você está caminhando por uma rua movimentada, absorto em pensamentos ou observando o movimento urbano ao seu redor. De repente, algo acontece. No bolso da calça, exatamente onde o seu smartphone costuma ficar, você sente aquele tremor característico. É um zumbido curto e rítmico, o sinal inconfundível de que uma nova mensagem chegou ou alguém está tentando falar com você. Automaticamente, seu cérebro foca toda a atenção naquele pequeno retângulo de metal. Você leva a mão ao bolso, retira o aparelho, olha para a tela e. Nada. A tela permanece escura, sem notificações ou chamadas perdidas. Nesse instante, uma sensação estranha brota. É uma mistura de confusão com uma pitada de descrença. Você olha para o celular uma segunda vez. Talvez até aperte o botão lateral para ter certeza de que não perdeu nada. Mas a realidade é clara. O aparelho não vibrou. Aquela sensação tátil que você experimentou há poucos segundos não teve uma origem física externa. É nesse momento que surge a dúvida silenciosa. Será que estou ficando louco? Ou ainda, o que há de errado comigo? Essa experiência é extremamente comum no mundo moderno e possui um nome oficial que soa quase como ficção: Síndrome da vibração fantasma. Trata-se de um fenômeno psicológico e sensorial que ilustra perfeitamente a nossa profunda e complexa integração com a tecnologia. Milhares de pessoas relatam exatamente a mesma coisa todos os dias, em todos os cantos do planeta. Elas juram, com convicção absoluta, que sentiram o celular vibrar contra a perna, mesmo quando o dispositivo estava guardado em uma mochila, esquecido em cima de uma mesa distante ou até mesmo completamente desligado. É como se o nosso próprio corpo tivesse desenvolvido uma memória tátil tão forte que ela se manifesta autonomamente. Mas por que o corpo cria uma sensação física real para algo que não aconteceu? É intrigante que nossos sentidos, aprimorados por milênios de evolução, agora pareçam ser enganados por dispositivos eletrônicos. O que ocorre é um tipo de curto-circuito na percepção. O seu cérebro não está cometendo um erro por preguiça. Ele está tentando ser excessivamente vigilante em um ambiente saturado de estímulos. Ele aprendeu que aquela vibração é importante e, por isso, está sempre à procura dela, transformando qualquer ruído sensorial em um alerta. Frequentemente, a nossa primeira reação lógica é culpar o hardware da tecnologia que carregamos. Pensamos que o motor interno de vibração do celular está com algum mau funcionamento ou que o software do sistema apresentou um bug passageiro. Contudo, a revelação realmente surpreendente é que isso não é um defeito de fabricação do aparelho, mas sim um fenômeno fascinante do cérebro humano em adaptação. A resposta para esse enigma não reside nos chips de silício, mas na biologia intricada da nossa própria mente. O que você sentiu foi processado como algo real pelo seu sistema sensorial, apesar da ausência completa de um estímulo mecânico externo. Antes de continuarmos a desvendar os mistérios dessa conexão, inscreva-se no canal e diga pra gente nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É realmente curioso como a nossa mente opera, não é? O fato é que nos tornamos tão sintonizados com nossos smartphones que eles passaram a ser tratados pelo cérebro como uma extensão legítima do nosso próprio corpo. Mas isso não é a parte mais curiosa. O que acontece dentro da sua mente é muito mais complexo do que um simples erro de cálculo. Existe toda uma engrenagem psicológica trabalhando nos bastidores para que essa alucinação tátil aconteça. Estamos falando de um estado de alerta contínuo, onde a nossa profunda necessidade de conexão social molda a forma como interpretamos cada pequeno toque na nossa pele. O cérebro, na sua busca incessante por padrões, acaba transformando o roçar de um tecido ou um espasmo muscular em uma notificação digital. Esse estado de constante hipervigilância é o que prepara o terreno fértil para o que, para compreendermos o que acontece por trás desse engano dos sentidos, precisamos mergulhar nas profundezas da nossa arquitetura cerebral, especificamente em uma área fascinante chamada córtex somatosensorial. Imagine essa região como um mapa tátil extremamente detalhado e complexo, onde cada pequena parte do seu corpo possui uma representação biológica correspondente. É essa central de comando que processa cada toque, cada mudança de temperatura e, claro, cada vibração que atinge a sua pele.
Ao longo de anos carregando o celular no mesmo bolso, o seu cérebro acabou redesenhando esse mapa interno. Ele criou uma espécie de ponto quente sensorial naquela área específica da coxa. Esse fenômeno é fruto da neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar aos nossos hábitos mais frequentes. Como o uso do smartphone é constante, o sistema nervoso central passou a priorizar os sinais vindos dali, tratando o aparelho não como um objeto externo qualquer, mas como uma extensão biológica legítima e constante do seu próprio ser. É aqui que entra um conceito fundamental da psicologia chamado teoria da detecção de sinais. Pense no seu cérebro como um vigilante atento que precisa tomar decisões rápidas sob um estado de incerteza. Ele está o tempo todo filtrando o que é um estímulo real e o que é apenas ruído. No dia a dia, sua pele é bombardeada por informações irrelevantes. O tecido da calça se movendo, uma pequena contração muscular ou até o vento batendo suavemente na sua roupa. Em condições normais, o cérebro ignoraria esses ruídos. No entanto, vivemos em um estado de alerta contínuo para notificações digitais. Para a mente moderna, o custo social de perder uma mensagem urgente é percebido como muito alto. Por causa disso, o cérebro ajusta o seu limiar de detecção para um nível de sensibilidade extrema. Ele se torna um juiz paranoico que prefere cometer um falso alarme, fazer você sentir uma vibração que não existiu, do que correr o risco de uma omissão, que seria ignorar um sinal verdadeiro. Esse estado de vigilância é alimentado por um ciclo de feedback constante. Cada vez que você sente a vibração, olha o celular e encontra algo novo, seu cérebro recebe uma dose de dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa. Esse mecanismo reforça o hábito e mantém o córtex somatosensorial em prontidão máxima. Com o tempo, essa hipervigilância se torna um processo automático e inconsciente. Você não precisa pensar em esperar por uma mensagem. Seu sistema nervoso já está fazendo isso por você, operando em segundo plano. É um treinamento sensorial involuntário que faz com que qualquer microestímulo físico aleatório seja interpretado pelo filtro da tecnologia presente em nossa vida cotidiana. Para ilustrar a força dessa conexão, podemos comparar a vibração fantasma a fenômenos como a síndrome do membro fantasma. Nesses casos, pessoas que perderam um braço continuam sentindo sensações reais naquela extremidade que já não existe. No caso do celular, embora o objeto esteja lá, a sensação ocorre sem estímulo mecânico porque o cérebro antecipa o evento físico. Ele deseja tanto a notificação que acaba gerando a experiência sensorial de forma interna, projetando na pele algo que nasceu no pensamento. Isso demonstra o quanto a nossa biologia é maleável e como as ferramentas tecnológicas moldam a nossa percepção da realidade física. O toque que você sente é uma alucinação tátil criada pela sua mente, mas para o seu sistema nervoso, ele possui validade real. Essa integração profunda entre homem e máquina atinge níveis que desafiam nossa compreensão de onde termina o corpo biológico e começa a ferramenta digital. Nosso esquema corporal se expandiu para incluir o dispositivo digital. Quando o celular não está por perto, podemos sentir um estranho vazio, como se estivesse faltando um pedaço essencial do nosso corpo físico. Agora vem o detalhe que pouca gente percebe. Existe um fator emocional que dita a frequência com que você sente essas vibrações. Não se trata apenas de nervos e impulsos elétricos, mas de como o seu estado de espírito momentâneo e a sua saúde mental interferem diretamente na precisão aguçada dos seus sentidos. A frequência dessas vibrações fantasmas não é meramente aleatória. Ela está intimamente ligada aos seus níveis internos de estresse e ao estado de ansiedade que a vida moderna muitas vezes nos impõe. Quando você se encontra sob pressão, aguardando ansiosamente por uma resposta de trabalho, uma notícia familiar ou simplesmente desejando a validação social que vem através de curtidas e mensagens, o seu sistema nervoso entra em um estado de prontidão absoluta. A ansiedade funciona como um potente amplificador sensorial, tornando o seu cérebro significativamente mais propenso a interpretar qualquer ruído físico aleatório como o sinal eletrônico que você tanto espera. É o que os especialistas definem como hipervigilância digital. Nesse estado de alerta,
A sua mente projeta cenários e antecipa interações com tal intensidade que acaba sobrecarregando os circuitos sensoriais. Quanto maior é a sua dependência emocional da gratificação instantânea oferecida pelas redes sociais, mais o seu cérebro se torna um guarda vigilante que grita alertas falsos para garantir que nenhuma oportunidade de conexão seja perdida. Essa interdependência profunda criou uma nova realidade biológica, onde o smartphone deixou de ser um objeto externo para se tornar uma extensão orgânica do nosso esquema corporal. Na neurologia, o conceito de esquema corporal refere-se à representação interna que o cérebro mantém sobre o espaço e os limites físicos do corpo. Quando utilizamos uma ferramenta com extrema frequência, como um artesão utiliza seu formão ou um músico maneja seu instrumento, o cérebro acaba incorporando esse objeto como se ele fosse um membro biológico legítimo. Com o telefone celular, essa integração atinge níveis sem precedentes, porque o aparelho não é apenas uma ferramenta mecânica, mas um portal para a nossa vida social e identidade digital. Sentir que o aparelho vibrou quando ele permaneceu imóvel é a prova definitiva de que seus neurônios já aceitaram o dispositivo como um órgão adicional. Trata-se de uma simbiose tecnológica fascinante, onde a fronteira entre a pele e o silício se torna praticamente invisível para o sistema nervoso central. Dados científicos recentes trazem números impressionantes que reforçam a onipresença desse fenômeno em nossa sociedade. Pesquisas conduzidas com estudantes universitários, uma geração que cresceu totalmente imersa na cultura da conectividade ininterrupta, revelaram que aproximadamente 90% desses jovens já experimentaram a síndrome da vibração fantasma em algum momento de suas vidas. Para uma parcela considerável desse grupo, as alucinações táteis ocorrem semanalmente ou até mesmo várias vezes ao dia. Esses números indicam que não estamos lidando com uma patologia rara ou um sinal de confusão mental isolada, mas sim com uma resposta biológica coletiva a um ambiente artificialmente saturado de estímulos. É, em essência, uma adaptação em massa da nossa espécie ao habitat digital que construímos para nós mesmos em um intervalo de tempo curtíssimo em termos evolutivos. Se você sente que essas percepções fantasmas estão interferindo na sua tranquilidade, é importante saber que existe a possibilidade de recalibrar os seus sentidos e recuperar o equilíbrio sensorial. A solução para esse engano da mente não envolve tecnologias complexas, mas sim o resgate de limites físicos e hábitos saudáveis de desconexão. Práticas simples, como deixar o smartphone em outro cômodo durante o período de sono ou estabelecer janelas de tempo para um jejum digital completo, ajudam a reduzir drasticamente a hipervigilância do córtex somatosensorial. Quando você retira o estímulo e a expectativa de resposta por um período determinado, o seu cérebro começa a baixar a guarda e relaxar. O limiar de detecção de sinais volta a níveis normais e o sistema nervoso para de procurar desesperadamente por vibrações inexistentes em cada movimento da roupa. Mudar o celular de bolso ocasionalmente ou desativar as vibrações para notificações secundárias também são táticas eficazes para ensinar ao seu corpo que nem todo microestímulo tátil exige a sua atenção consciente e imediata. No fim de nossa análise, a síndrome da vibração fantasma surge como um lembrete vívido da extraordinária maleabilidade da biologia humana frente aos avanços da técnica. Estamos vivendo um período singular da história, onde a nossa evolução biológica, que levou milênios para se ajustar aos ritmos da natureza, tenta desesperadamente acompanhar uma evolução tecnológica que se transforma radicalmente a cada poucos meses. Esse tremor imaginário que você sente no bolso é o seu cérebro tentando ser o mais eficiente possível em um mundo barulhento e repleto de demandas. Ele é o testemunho de que somos seres profundamente adaptáveis, mas também um sinal amarelo indicando que precisamos de momentos de silêncio para reencontrar o nosso centro. O mistério da vibração que nunca aconteceu revela muito menos sobre o defeito técnico de um dispositivo eletrônico e muito mais sobre a complexidade infinita da mente humana em sua jornada contínua rumo ao desconhecido. Agora que desvendamos juntos o que acontece dentro da sua cabeça nesses momentos de confusão, gostaríamos de ouvir o seu relato. Você já sentiu o seu celular vibrar hoje apenas para descobrir que a tela estava completamente vazia?
Essa sensação te causa estranheza, ou você já a integrou totalmente à sua rotina diária? Deixe o seu comentário logo abaixo e compartilhe as suas experiências com a nossa comunidade. Se este mergulho profundo na neurociência do cotidiano trouxe clareza para você, não se esqueça de deixar o seu gostei, pois isso é fundamental para que possamos continuar explorando esses mistérios do comportamento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as nossas próximas investigações sobre a mente e as curiosidades que moldam a nossa existência. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a aprender conosco e nos vemos no próximo vídeo.